Pessoal, vamos voltar então na nossa segunda parte. Bem, a segunda parte que nós vamos trabalhar são os tipos de percepção. Nessa segunda parte também tem um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, mas que não, dessa vez eu nem tentei, porque da primeira já não deu certo. Mas eu vou deixar lá no grupo também. Assistam, por favor, assim, para elucidar para vocês essa questão. Então, vamos lá para os tipos de percepção. A percepção, primeiro, é sensorial, né? Então, a percepção sensorial é uma função cerebral que envolve os sentidos, como a gente já falou, o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. Isso significa o quê? O sistema vestibular e o próprio ceptivo, que nós vamos chegar aí. Interpretamos o mundo e aprendemos através das sensações, assim como desenvolvemos as habilidades cognitivas e afetivas. Então, a percepção, ela é responsável por todo o processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas e das habilidades afetivas, além também da questão sensorial. E agora nós vamos ver uma por uma. Por que, pessoal, que eu quis trazer isso para vocês, né? Esse assunto, essa temática para vocês? Porque a gente fala muito no processo ensino-aprendizagem dos alunos da educação especial e inclusiva, que a gente faça uso do sensorial. E se ele não aprende de um jeito, que a gente faça de outro, né? Que a gente use outro ponto de motivação, outro ponto de estímulo. E isso tem a ver totalmente com a questão da percepção. Então, é por isso que eu quis colocar essas questões para vocês. Então, vamos lá agora para as percepções. As crianças em período de aprendizagem precisam de atividades sensoriais para poderem aprender com mais criatividade e consistência. Elas estimulam a inteligência e contemplam todos os estilos de aprendizagem. O que eu acabei de falar. Quando a gente se preocupa, né, na questão sensorial, ou seja, que nem todos nós temos uma única forma de perceber, de captar as informações, nós consideramos a importância no estímulo de todas essas formas sensoriais. Então, isso é algo que a gente tem que considerar. É muito falado na questão do autismo, a própria questão sensorial, né? A dificuldade que ele tem nos estímulos sensoriais. O autista, ele tem uma dificuldade muito grande nisso. Então, o estímulo sensorial para ele é muito importante. E esse estímulo sensorial entra até dentro da questão da alimentação. Por que muitos autistas têm a seleção alimentar? É por graça? Não, não é por graça. Ela é pela percepção sensorial tátil que ele tem, né? Tátil gustativa que ele tem, né? A questão do gosto, a questão da forma que aquele alimento chega no paladar dele. Então, esse nosso tema, esse nosso assunto, tem totalmente a ver com o nosso público. Uma outra questão também. Somos seres sensoriais e adquirimos conhecimento através dos nossos sentidos e movimentos corporais.
A percepção sensorial nos permite conhecer através da experiência e influencia a nossa aprendizagem desde que somos bebês. Como que o bebê, né, reconhece a mãe? A gente sabe muito que tem a questão aí, né, do cheiro, do tato. E a própria questão da educação infantil, né, nós não temos aqui, a educação infantil, ela não faz parte da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, só que o quanto é importante, né, a nível de conhecimento, o trabalho sensorial na educação infantil. Ele traz, né, esse trabalho, ele traz algo de enorme importância para as nossas crianças. Por quê? Porque já é, lembrando das teorias, né, das teorias da percepção, ele traz para esse nosso aluno uma vivência, uma prática concreta muito grande. Bem, em casa ou na escola, podemos, com ações simples, estimular as crianças e ajudá-las a desenvolver a percepção sensorial. E agora conheça, né? Conheça agora os diferentes sistemas envolvidos nesse aprendizado e como estimular cada um deles em crianças em período de aprendizagem. Nós temos que favorecer, né, que oportunizar a questão sensorial para as nossas crianças, para os filhos, enfim, né? Sentir, perceber, cheirar. Eu lembro que na escola, quando o professor queria explicar o que era salgado e doce, o que fazia para a gente, né? Levava um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal, para ter essa diferenciação. E isso fica na memória, né? Essas experiências práticas para desenvolver a questão sensorial. Então, vamos lá. A primeira questão é o sistema tátil. Quando pensamos em tátil, nós não devemos pensar só nas mãos. Então, o que seria o sistema tátil? Que é um dos mais usados com quem não tem o sistema visual. A pele é o órgão que permite a percepção sensorial tátil. Então, não é a mão, é a pele. Através do toque e sensações, como a alternância de temperaturas e o contato com diferentes texturas. Brincadeiras que estimulam o sistema tátil envolvem, em sua maioria, as mãos. Usar objetos variados e materiais como areia, massinha, entre outros, desperta essa percepção sensorial. Então, quando nós temos o nosso aluno autista, né, que a gente procura desenvolver com ele essa questão tátil, né, essa motivação sensorial, sentir os diferentes materiais, né, sentir os diferentes tipos. E eu falo para vocês, aqui não entra só a questão do autista. Nós temos muitos alunos com deficiência intelectual, e se eles não sentirem, né, se eles não tiverem o contato, eles não compreendem. Por quê? Porque isso faz parte, gente, tudo isso que nós estamos falando de percepção faz parte do nosso sistema cognitivo, faz parte das nossas funções executivas, ou seja, o nosso aluno com deficiência intelectual, ele tem um comprometimento muito grande dentro dessa questão. E aqui, né, aquela brincadeira da caixa surpresa, de sentir o que será que tem lá dentro, isso é muito legal. Isso desenvolve muito a percepção tátil. Há os alunos que vão pôr a mão, já vão saber o que é dentro da caixa, né? Se está com os olhos vendados. Mas vai ter aquele que não.
principalmente o que tem a dificuldade nisso. Então, o professor, enquanto, né, vocês, enquanto tutores, a gente sabe que existe toda a questão do currículo adaptado, a gente tem que procurar trabalhar com os nossos alunos o mesmo conteúdo, mas de acordo com a condição dele. Pensar nas percepções é algo que ajuda e muito em tudo isso. Porque, às vezes, aquilo que o professor está explicando dentro de um determinado assunto, através de objetos, eu consigo mostrar para o meu aluno da educação especial a mesma diferença que o professor está passando na teoria. Então, por isso que a percepção é algo de enorme importância. Depois, o sistema auditivo. O ouvido é o órgão responsável pelo sistema auditivo, cuja função é ouvir e definir os sons. Na escola, a professora, o professor pode usar a sua voz, mas também outros recursos para estimular essa percepção, como músicas, brincadeiras, rimas e ritmos. Vejam que interessante. Rima, ritmo, tudo isso faz parte do sistema auditivo. Eu entro dentro desse aspecto para comentar com vocês. Existem pessoas que têm falha no processamento auditivo. Nós temos muitos alunos que têm tutor e esse aluno, o que ele apresenta? Uma falha no sistema auditivo central. O que é essa falha? Essa criança não escuta? Não, ela escuta, né? Vejam aí a função do ouvido. Ele quer ouvir. Sim, ele ouve, mas ele não define. Ele não define muitas vezes os sons. Ele não processa. Vamos lembrar o que é percepção, né? É o processar também a informação. Então, uma criança que tem a falha no processamento auditivo, no sistema auditivo, ele tem uma demora maior para processar aquilo que ele ouve. Então, explorar com essa criança, né? Posso sair um tempinho e fazer aquelas atividades dele adivinhar som? Pode, né? Tudo isso auxilia, tudo isso facilita esse desenvolvimento do sistema auditivo. Então, lembrando que o sistema auditivo não é só o ouvir. Ainda dentro do sistema auditivo, essa questão mesmo, né, de adivinhação de sons, de adivinhação aí de sons diferentes, que vai fazer o quê? Despertar atenção. Uma criança com TDAH, com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a memória auditiva dele é muito comprometida. Por quê? Porque para eu ouvir, né, pensando no que significa ouvir, vamos voltar aqui. Eu ouço e eu defino, né? Só que para eu definir o que é aquele som, do que é aquele som, eu preciso processar aquilo, eu preciso captar aquilo. E dentro do TDAH, muitas vezes essa tensão compreendida, essa tensão comprometida traz, né, uma dificuldade maior. Então, explorar também com crianças que têm, com alunos que têm, né, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, explorar essas questões de som ajuda e muito o desenvolvimento da atenção. E aí vocês podem falar para mim, mas Raquel, eu posso fazer essas questões fora de sala de aula? Pode, gente, tá? É diferente, né, agora que nós estamos nesse momento de pandemia, onde nem sempre o aluno está na escola, posso desenvolver
essas atividades via uma chamada de vídeo? Lógico que pode. E a gente já teve muitos problemas em relação a isso, é assim, né? É diferente num determinado momento, quando vocês estão ouvindo alguma coisa a respeito disso, aí eu vou desenvolver uma atividade assim com o meu aluno. Eu tirar essa criança uns 15 minutinhos, fazer uma atividade diferenciada com ele fora, né? Ou agora, eu estou falando como se a gente estivesse em sala, mas assim, desenvolver atividades diferenciadas com esse aluno. Eu posso fazer isso? Pode. Hoje, ao invés de trabalhar um conteúdo, nós vamos trabalhar um tempinho a menos, aí por uma videochamada, e eu sei que ele tem, né, um TDAH, uma falha no processamento auditivo, tô só eu e ele ali, né, separados pela tela. Olha, hoje nós vamos fazer uma brincadeira, eu vou pôr para você alguns sons, você vai falar para mim do que é, né? Se é no momento presencial, tirar um pouquinho. Isso é diferente. Eu quero deixar bem claro que a gente já teve problema sério com isso. De eu tirar o direito do meu aluno dele estar na sala de aula. Isso, como tutor, eu não posso fazer, né? Então, olha, hoje nós não vamos ficar na sala, nós vamos fazer coisa lá fora, né? Eu sei que nem precisaria tanto estar falando isso para vocês, mas é bom lembrar que às vezes a gente fala as coisas e fica um mal entendido, né? Não é isso, não. A Raquel falou que eu posso fazer umas coisas fora com ele na sala. Esse fora é tudo dentro, né, de uma proposta, de um objetivo, e não falar assim, vou tirar essa criança e ele não vai assistir a aula dos outros professores, porque eu vou fazer aí umas atividades diferenciadas. Isso eu não posso fazer, né? A não ser que há casos extremos, uma criança com autismo, a hora que ele volta para a escola, vai ter um período de adaptação, mas eu sei que vocês estão entendendo muito bem o que eu estou querendo dizer, né? O nosso trabalho é dentro de sala, conseguir o maior tempo possível de aproveitamento da aula que o professor da sala regular está fazendo, mas posso também desenvolver essas questões com um propósito? Lógico que eu posso, tá bom? Bom, agora o sistema oral. A língua é o órgão principal do sistema oral e o paladar é o sentido que precisa ser desperto. Então, paladar é o nosso sentido, né? E a língua vai ser o quê? O órgão que vai favorecer isso. Que é essa questão mesmo, né? De comida, do que é doce, salgado, o exemplo que eu dei para vocês de sal, de açúcar, essas questões, elas têm uma variação, né? E cada vez que a gente oferece isso, oportuniza isso para o aluno, ele exercita o paladar. Lembrando que o autista, ele tem muitas vezes, por conta dessa questão exatamente sensorial, essa restrição, né, essa seleção alimentar. Então, isso é presente neles. Posso tentar oferecer na hora da comida, pedir para a cuidadora? Pode, né? Mas muitos autistas, eles têm um comprometimento muito grande nisso. Então, eles vão ser seletivos mesmo. Vão comer ou só comida pastosa, ou só comida seca. E daí as terapias que ele faz fora de sala de aula, que vão ajudar, né, a ir minimizando isso. Qualquer atividade que envolva culinária. Então, a questão da culinária, ela favorece o quê? Esse tipo de estímulo do paladar. Será que, dependendo da aula, né, e hoje a gente sabe que até no ensino médio, eu não sei falar os nomes certos aí, que tem na PEI, né, mas esses projetos de vida, essas atividades que são realizadas, que têm diferenciadas, e se eu tenho um aluno autista, será que se a gente trabalhar a questão de uma culinária, ele não vai conseguir ter a experiência de conhecer diferentes alimentos, né?
de ter essa oportunidade de perceber outros gostos e, às vezes, começar a gostar daquilo, né? Então, também tem essas questões. Então, o sistema oral. Agora, o olfativo, né? O órgão responsável pelo sistema olfativo é o nariz e distingue os diferentes odores. Perfume, aroma, tempero, né? Tudo isso estimula o odor. Atividades que envolvam alimentos são muito indicadas aqui. O que eu deixo, pessoal, para vocês como uma sugestão disso, né? Quando nós pensamos na deficiência intelectual, eu até deixei aqui o documento, uma das características que a criança com deficiência intelectual tem, o item 7, que são 10, né, 10 áreas do comportamento adaptativo, no item 7 é a saúde e a segurança. Dentro da segurança, se a gente desmembrar tudo isso, é colocado para nós que muitas crianças com deficiência intelectual, dentro da ideia da saúde e segurança, eles não identificam essa própria questão dos cheiros, né? Eles não conseguem ter essa identificação do que é o cheiro de algo estragado, do que é o cheiro de, como os exemplos que eu dei anteriores, do fogo, ou, vamos supor, de um cloro, que é algo que, lógico, que não pode pôr na boca. Então, dependendo do nível do nosso aluno, né, com deficiência intelectual, a gente promover ações assim, elas são importantes. Por quê? Porque faz parte para ele, dentro da área, né, do comportamento adaptativo, é algo que ele tem comprometido. Vejam só, até aqui, dentro das explicações que trazem isso para a gente, por isso que eu deixei separado, que é o reconhecer diferentes cheiros de algo que traz perigo e pode afetar na sua saúde e segurança. Então, é, né, um ponto que os nossos alunos com deficiência intelectual têm comprometido, essa não identificação, né, aquilo que traz segurança. O som, vamos supor, é o som de uma ambulância, né, ou é o som de uma polícia. Nós não estamos falando aqui no caso do olfato, mas aí da questão auditiva. Não tem essa identificação que algo aconteceu, por isso que a polícia está passando. Da mesma forma, cheiro de queimado, cheiro de estragado, diferenciar cheiros de produtos, né? Então, também é algo que a gente pode pensar em trabalhar com os nossos alunos com deficiência intelectual, que é o que traz aqui, olha. Você pode fazer atividades de preparo de alimento, tomando consciência de cada aroma, percebendo as suas diferenças. Atividade na cozinha com as crianças estimulam essa percepção sensorial tão importante, mas pouco explorada. Mas para o nosso aluno com deficiência intelectual, pessoal, o que a gente conseguir explorar, tá? Da questão olfativa, porque ela tem muito a ver, não é? Com segurança, a gente precisa fazer. Nós estamos na sala de aula e de repente a gente sentiu o cheiro que lá na cozinha a merendeira deixou queimar alguma coisa. Falar, nossa, que cheiro esquisito, você está sentindo, o que será que é? Queimou a comida. Então, não precisa fazer necessariamente atividades, mas ter essa atenção,
né? Ter essa atenção de que isso é algo importante e que a gente pode explorar, né? Explorar essas questões com as crianças. Isso a gente precisa, né? E coisas simples mesmo. Ai, que cheiro bom, deve ser cheiro do desodorante que fulano passou. Ou sentiu, a gente passou perto da lata de lixo. Nossa, que cheiro ruim, do que será que é? Ai, professor, é o lixo. Que bom que ele sabe que é o lixo. Mas nem sempre eles sabem, porque é um ponto que eles têm comprometido. Sistema visual, a gente já falou sobre algumas características, não é, do sistema visual. Então, os olhos são responsáveis pela percepção visual e toda essa questão que não só de ver, identificar as coisas, mas de luminosidade, né, de detalhes, tudo isso a gente tem da questão visual. O que eu deixo para vocês como sugestão? Se o aluno com deficiência visual, se você tem um aluno com deficiência visual, com visão subnormal, né? Procura quem atende essa criança, pede para a coordenação da escola, ou vocês mesmo com a família, qual sugestão essa pessoa passa para vocês. Lógico que nosso ponto de referência vão ser os professores de sala de recurso, mas pode acontecer desse aluno não ter a sala de recurso e fazer outros tipos de atendimento. Que tem o município de Itapira, tem uma ONG que faz isso, existe a AMU também, que é a Associação da Mulher Unimediana, que trabalha com as questões visuais. Então, se nós não temos o entendimento, a formação específica para isso, procurar ajuda com esses profissionais para ver qual a melhor forma de nós usarmos esse resquício visual que a criança venha a ter, né? Ou quais os recursos mais que sejam mais necessários. Então, isso é muito importante. Vocês sabem que o Estado sempre teve material ampliado, por um tempo era material ampliado, já vinha impresso, agora, inclusive eu compartilho com vocês no grupo, que vem o link de alguns, não de todos, para a escola fazer a impressão, e os alunos com baixa visão, todos os que são cadastrados na sede, eles vão receber o tablet, né? Na nossa diretoria, esse tablet não chegou ainda, mas em algumas diretorias algumas diretorias já estão recebendo. Então, esse tablet, ele vai ajudar muito a criança que tem uma visão subnormal né, a se desenvolver, a achar a letra para ele, que é a letra mais adequada, dentro de todas essas questões. Mas nós também, para sabermos a respeito disso, vamos procurar quem atende essa criança, né? Os relatórios que eles passam, a indicação da professora da sala de recurso, para a gente desenvolver esse sistema visual com esses recursos para os nossos alunos da melhor forma possível. E agora o sistema vestibular? O que será que é esse, né? O sistema vestibular, ele é responsável pelo equilíbrio. E ainda que não seja um sentido, faz parte da percepção sensorial. Então, ele não é um órgão do sentido, né? Mas ele faz parte da nossa questão sensorial. Por quê, pessoal? É a noção de lateralidade, né? Essa noção do espaço que nós temos, do equilíbrio, da lateralidade, e também é responsável desse sistema a questão do ouvido. Então, quando nós pensamos como que chama mesmo aquilo? Labirintite, que a gente perde o equilíbrio, é porque a questão é do ouvido,
né? Então, o sistema vestibular, ele traz essa questão de equilíbrio para nós. Aonde que entra isso para a educação, não é? Por que nós estamos falando isso voltado para a questão da educação? Como que é essa função da nossa criança? Como que o cérebro responde a tudo isso, né? Então, as brincadeiras, isso pode ser muito percebido na aula de educação física, essa percepção sensorial da questão do equilíbrio, do vestibular. Quando nós temos crianças, né, estudantes que caem muito, que têm uma dificuldade de lateralidade muito grande, que tem uma dificuldade de locomoção muito grande, parece que está sempre esbarrando. A gente precisa observar isso para, lógico que não estou dizendo aqui que ninguém é médico, não tem que identificar, não é isso, mas perceber, pessoal, essas questões para fazer, né, indicações, muitas vezes, para a família, que pode vir até a ser uma apraxia, ou seja, que o cérebro dessa criança não manda sinais corretos para a própria questão dos seus movimentos. Então, quando vocês percebem essa questão nos alunos, do movimento mesmo, do equilíbrio, da lateralidade, da questão espacial, se tiver isso muito aguçado, pede para o coordenador da escola, para a coordenadora, né? Pode me chamar para a gente pensar nisso, avaliar isso, por quê? Porque dentro da deficiência intelectual também, uma das áreas do comportamento adaptativo, que é a sexta, se chama independência na locomoção. E locomoção não é só andar, não é ir só de um lugar para o outro. Locomoção, pessoal, são todas essas formas, não é? Que a criança se movimenta. Então, a criança com deficiência intelectual, o estudante com deficiência intelectual, muitas vezes ele tem, sim, a locomoção comprometida. E essa locomoção, ela entra dentro do sistema vestibular. Estamos quase acabando a segunda parte. Essa segunda parte é a mais, né, pesada, porque é muito técnica. E o último sistema, que é o proprioceptivo. Então, vejam só, o sistema proprioceptivo está relacionado com a percepção espacial, coordenação motora, gravidade, peso e movimentos em geral. Toda atividade que envolve movimento corporal, como dança e jogos, como vôlei, futebol, queimada, estimulam essa percepção sensorial. Também o sistema proprioceptivo entra, né, com tudo nessa questão da criança com deficiência intelectual que tem o comprometimento na locomoção. Os professores de educação física, mais uma vez, podem nos ajudar e muito a identificar essas questões. Então, aquela criança que cai com muita facilidade, aquela criança que parece que é desengonçada, que não tem, né, uma coordenação adequada, vamos dar um olhar especial para isso também, né? E as brincadeiras, pega-pega, dança, e outras nesse estilo, que faz o quê? Né? Coordenar pensamento a movimento. Isso que é o sistema proprioceptivo. Então, estimula esses tipos de brincadeira, estimulam o sistema proprioceptivo. Nós, em sala de aula, não como professores de educação física, mas nós podemos trabalhar muito isso com as crianças, que vocês vão assistir o vídeo, né, que eu pedi para vocês, o segundo vídeo, mas lá traz muito isso.
lá no primeiro exemplo, né, que a pessoa que faz o vídeo traz os peixinhos, todos para um lado e um só para o outro. Isso é sistema proprioceptivo, né? Voltar para cá, ó. É essa questão mesmo do espacial, do movimento, como que está localizado, todos indo, todos os peixinhos indo para lá e um só no sentido contrário, né? Então, essas atividades, e eu vou até ver quais que eu tenho para compartilhar com vocês no grupo, é interessante se vocês perceberem esses comprometimentos, né, e desenvolvendo essas questões com os nossos alunos. Tudo isso é muito importante. Independe de idade. Por que eu estou dizendo para vocês que independe de idade? Vocês podem falar, nossa, Raquel, mas tem certas coisas que você está falando aí que são coisas de pré-escola, de educação infantil. Nós não estamos falando do aluno que não tem comprometimento intelectual, do aluno que não tem nenhum tipo de comprometimento cognitivo ou sensorial, como eu disse, do autista. O nosso público são os alunos da educação especial e inclusiva. E esse público, os comprometimentos que ele tem, ou os possíveis atrasos no desenvolvimento, tem que ficar muito claro que eles independem de idade. Correto? Então, pessoal, vamos dar mais um tempinho aí e logo, logo a gente volta com a nossa terceira parte. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção de vocês até agora.